Oi, crianças! E aí, como é que vocês estão? Hoje é a nossa primeira aula de 2021, do primeiro trimestre, com a lição nova. E a nossa lição dessa vez vai falar um pouco sobre conhecendo mais sobre Deus. A gente vai falar sobre características do nosso Pai. Vamos falar sobre um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que ainda faz milagres, um Deus que é amigo, tá bom? E na lição de hoje, primeiro, para começar, a gente vai ler o nosso versículo, tá bom? E o nosso versículo de hoje está lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11. Já sabe, né, como é que funciona o esquema, pega a Bíblia, quem não está com ela aí, para ler junto comigo, tá bom? Então, Apocalipse 4, versículo 11. Diz assim, ó: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, só pelo versículo de hoje a gente já tem uma ideia sobre o que vamos falar, não é? Já que eu falei no início que nessa lição a gente vai falar sobre as características de Deus, e eu falei o quê? Que nesse versículo ele diz que Deus criou todas as coisas. Então, sobre o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre Deus como o Criador. Sim, hoje a gente vai falar sobre a história da criação, que é uma história que vocês já conhecem, né? Já ouvem assim desde novinhos. Então, hoje a gente vai meio que revisar, vamos dizer assim, fazer vocês lembrarem um pouquinho o que foi que aconteceu em cada dia, tá certo? Então, ó, lá no capítulo 1 de Gênesis, que foi quando tudo começou, né? Diz assim, ó: No princípio Deus criou os céus e as... Então, lá no capítulo 1 de Gênesis, diz assim, ó: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Já no segundo dia foi quando Deus criou o quê? O céu. Então eu vou falar bem rapidinho porque já é algo que vocês conhecem, tá bom? No terceiro dia, Deus ordenou que as águas que estavam debaixo do céu se ajuntassem em um só lugar e as chamou de mares. E a parte seca que apareceu depois que essas águas se juntaram, ele chamou de terra. E nessa terra, Deus embelezou com árvores e plantas. Já no quarto dia, ele criou o sol para iluminar o dia e a lua junto com as estrelas para brilhar à noite. E foi a partir daí que foram marcados os dias, os anos e as estações também. No quinto dia, Deus criou as diversas espécies de animais aquáticos, que são animais que vivem aonde, gente? Vocês sabem, né? Animais aquáticos vivem na água. E também as diversas espécies de aves. Então Deus disse o seguinte para eles: Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. No sexto dia foi quando Deus criou todos os animais que habitavam na terra, animais selvagens, animais domésticos, e também criou o ser humano, isso mesmo, a sua imagem e semelhança. Primeiro ele criou quem? O homem chamado Adão, muito bem. E ele criou Adão do pó da terra, depois soprou o fôlego de vida nas narinas dele, e então Adão passou a ser um ser vivente. Logo depois, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse sozinho, e então ele resolveu criar alguém que ajudasse ele. E quem foi essa pessoa? A mulher chamada Eva. Muito bem. Então, depois desses dois já terem sido criados, tudo ter sido formado, Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E no sétimo dia Deus fez o quê? Descansou, como vocês já sabem. A nossa lição hoje ela para por aqui,
tá bom? Nessa parte da criação, a gente não vai avançar na história e falar sobre aquela questão do fruto, quando o homem peca contra Deus, tá bom? Hoje nós exclusivamente falamos sobre a criação do mundo e a criação do ser humano também. Agora, uma pergunta para você. Quando a gente diz assim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, você sabe o que isso significa? Então, se você já ouviu falar, mas agora não está lembrando na hora, ou então você não sabe, vamos falar sobre isso agora, bem rapidinho. Quando a gente diz isso, não quer dizer que nós, seres humanos, somos iguais a Deus, ou que Deus é igual a gente, tem um corpo assim que nem o nosso. Não, isso quer dizer que nós refletimos um pouco das características de Deus. Que nem eu falei que nós vamos falar sobre isso nessa lição. Lembra lá bem no comecinho da aula, eu falei isso. Então, algumas características como o pensamento racional. Dos seres que Deus criou, nós, humanos, somos os únicos que têm essa capacidade de pensar bem antes de fazer alguma coisa. Passou a da moto. Passou. Enfim, ter essa capacidade de pensar bem antes de falar alguma coisa, de fazer algo, diferente dos animais, né? Os animais não pensam antes de fazer alguma coisa, só vão lá e fazem. Já nós, seres humanos, não, a gente tem essa capacidade, esse direito de pensar muito bem antes de fazer algo, não esqueçam disso. Também nós temos a capacidade de amar, nós temos também emoções, tristeza, alegria. Outra coisa, a criatividade, já que nosso Pai é um Deus assim, criativo, que criou o mundo e também nos deu essa capacidade assim, de criar coisas novas, nos deu imaginação. Então, quando a gente diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que nós somos iguais a Ele ou que Ele é igual a gente. Não, quer dizer que nós refletimos um pouco das características de Deus, tá certo? Então é isso, crianças. Essa foi a nossa aula de hoje, bem rapidinha, falando sobre um assunto que vocês já conhecem. Espero que vocês não esqueçam o que foi que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia. E o que quer dizer ser criado à imagem e semelhança de Deus, tá bom? Que vocês nunca esqueçam disso. E eu espero que vocês tenham uma semana muito boa, abençoada e que o ano de 2021 da gente seja em paz, que essa vacina venha e a gente possa ter a nossa aula finalmente na nossa linha, porque faz falta. Então é isso, já esqueci de dar tchau. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not